Ex-ministro Antônio Palocci dá início à série de depoimentos na Procuradoria da República do Distrito Federal. Este é o primeiro de 3 depoimentos marcados pelo Ministério Público Federal, que investiga supostas fraudes em pelo menos 4 fundos de pensão. Mesmo com a chegada da Força Nacional no Ceará, Estado registra mais de 20 ataques criminosos só no domingo e 60 suspeitos são presos. Risco à saúde. Salões de beleza ignoram proibição e insistem no uso do formol. Um levantamento feito pela Anvisa no fim do ano passado em vários estados e municípios apontou que 61% dos locais o formol foi adicionado pelo fabricante. E um projeto que destina frutas e verduras não vendidas em mercados para instituições que cuidam de crianças carentes. Não está legal para compra, mas para uma instituição carente, para uma instituição que necessita, aquilo ali é uma bênção. Olá, boa tarde. Fim de semana violento no Ceará. Um dia após a chegada da Força Nacional no estado, foram registrados 23 ataques criminosos nesse domingo. 60 suspeitos foram presos. No sábado, cerca de 300 agentes da Força Nacional chegaram ao Ceará. O estado registrou 115 ataques desde a última quarta-feira em 33 cidades. Só ontem foram 23 casos. 2 suspeitos acabaram mortos em confronto com policiais. Bandidos queimaram ônibus e carros de particulares. Também atacaram prédios como bancos, delegacias e prefeituras. Segundo investigações, as ações criminosas estariam ligadas a facções instaladas em presídios cearenses. A atuação da Força Nacional foi autorizada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, na sexta-feira. A decisão foi tomada depois de pedidos feitos pelo governador do estado, Camilo Santana. Segundo o último levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança, o Ceará é o 3º estado do país com mais mortes violentas. A taxa foi de 59 mortos a cada 100 mil habitantes. E nós conversamos agora ao vivo com a repórter Evne Araújo, que tem mais detalhes a respeito dos ataques criminosos no Ceará. Boa tarde, Evne. Oi, Cadu, boa tarde. Olha, começaram hoje as transferências de presos de unidades cearenses. Todas elas, todos esses presos estão supostamente envolvidos com facções criminosas que estariam aí comandando esses ataques na região. Ao todo, 20 presos já foram realocados. O ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, disponibilizou 60 vagas em prisões federais. Agora, além dessas transferências, uma outra medida adotada foi uma operação pente fino em todas as prisões cearenses. Celulares, televisores foram retirados das celas e em algumas unidades a revista, a visita familiar, ela foi suspensa. O governo disse que esta medida tem sim relação com a indisciplina desses detentos. Cadu. Obrigado, Evne. Evne Araújo com informações ao vivo aqui no Jornal da Justiça, primeira edição. O ex-ministro Antônio Palocci presta depoimento nesta segunda-feira ao Ministério Público Federal em Brasília. Ele é ouvido na Operação Greenfield, que investiga supostos desvios em fundos de pensão. O ex-ministro Antônio Palocci chegou ao prédio da Procuradoria da República no Distrito Federal no início da manhã. Este é o primeiro de 3 depoimentos marcados pelo Ministério Público Federal, que investiga supostas fraudes em pelo menos 4 fundos de pensão: Petros, Funcef, Postales e Previ. O prejuízo estimado pelos investigadores é de 8 bilhões de reais. A previsão é de que os depoimentos se estendam até a próxima quarta-feira. Para apurar os fatos e realizar as investigações, o Ministério Público Federal montou uma força-tarefa. Todos os depoimentos vão ser conduzidos pelo procurador Frederico Siqueira Ferreira. A expectativa é de que nos próximos dias, Antônio Palocci assine um acordo de colaboração premiada referente a estes casos. Ele está em prisão domiciliar desde o ano passado e usa a tornozeleira eletrônica. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, se manifestou pelo indeferimento do pedido liminar de prisão domiciliar apresentado por João de Deus. A defesa alega que o médium tem graves problemas de saúde e que a unidade prisional de Abadiânia não conta com serviço médico adequado.
No parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, Raquel Dodge reiterou o teor da petição apresentada em 26 de dezembro, quando defendeu a prisão preventiva do médium e frisou que o STF aguarda informações requisitadas sobre a assistência médica fornecida ao detento. João de Deus está preso há 22 dias, acusado de crimes de exploração sexual e estupro. E o Ministério Público de Goiás prepara outra denúncia contra o médium por novos crimes sexuais. Ainda nesta semana, ele deve ser ouvido sobre esses casos. Homem que aplicava golpe do falso padre para furtar pertences de idosos vai continuar preso. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. O presidente do STJ, ministro João Otávio de Noronha, negou o pedido de liberdade de um homem condenado por furto no interior de São Paulo. No habeas corpus, com pedido de liminar, a defesa afirma que ele não cometeu os crimes e que foi confundido com um real golpista por possuir características físicas semelhantes. A defesa pede a declaração de nulidade de vários pontos do processo e a cassação do acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, que confirmou a sentença condenatória. O pedido é para que o réu aguarde em liberdade até o final do julgamento, sob o argumento de que os autos deveriam retornar ao ponto de onde se constatou a suposta nulidade. Para o ministro João Otávio de Noronha, não houve abuso de poder nem ilegalidade que justifique o deferimento da medida de urgência. O mérito do habeas corpus será julgado pela 6ª turma do STJ, sob a relatoria do ministro Nefe Cordeiro. O crime que deu origem à condenação foi cometido contra um casal de idosos na cidade de Pompeia, no interior de São Paulo. Foram furtadas joias avaliadas em R$ 8.500. O homem se apresentava nas residências de pessoas idosas, especialmente mulheres, dizendo que estava a serviço do sacerdote local. Perguntava se a vítima queria uma bênção na casa ou em objetos de valor sentimental. Pedia um copo com água para a bênção. Quando o morador ia buscar, ele fugia com os pertences. A Prefeitura de Sorocaba vai ter de pagar R$30 mil de indenização por danos morais a uma criança que sofreu queimaduras em uma creche municipal. De acordo com o laudo do IML, na hora do banho, a criança foi atingida por um forte jato de água quente após um curto-circuito no chuveiro. Ela sofreu queimaduras de 1º, 2º e 3º graus que resultaram em deformidade estética permanente. Um serviço disponível na internet oferece a qualquer pessoa a possibilidade de conhecer melhor a jurisprudência da Justiça Eleitoral. Um serviço que auxilia profissionais da área de direito, jornalistas e até mesmo estudantes. O portal do Tribunal Superior Eleitoral disponibiliza, através de pesquisa, o acesso à jurisprudência da Corte Eleitoral. Ou seja, é possível ter acesso a julgamentos antigos e saber como juízes e ministros decidiram em determinados casos. Para consultar, basta entrar no portal do TSE e clicar na opção Área Jurídica. Serão 4 tipos de pesquisa: consultas de jurisprudência, julgados históricos, jurisprudência nos TRS e jurisprudência por assunto. Na opção consulta de jurisprudência, por exemplo, é possível fazer uma pesquisa livre por assunto, por meio de palavras-chave, como, por exemplo, compra de votos. Sem clicar em nenhuma outra opção, o site vai carregar todas as decisões sobre o tema, de acórdãos de julgamentos realizados no plenário a despachos individuais dos ministros. Também é possível fazer uma busca mais refinada, pesquisando um processo específico por meio de classe processual, número do processo, nome das partes ou dos advogados. E se a sua pesquisa não foi atendida por esses caminhos, é possível solicitá-la por e-mail. A área de jurisprudência tem 24 horas para responder à demanda após o recebimento. E veja a seguir, pesquisa aponta o uso irregular de formol em salões de beleza do país, um risco para a saúde. Você ficar inalando o formol, cronicamente, isso pode levar até o aparecimento de câncer nas vias aéreas superiores. A Justiça de São Paulo condenou uma mulher a 4 anos e 8 meses de reclusão pelo crime de maus tratos cometido contra o pai. Segundo o processo, o homem de 57 anos tinha Alzheimer e Parkinson e era totalmente dependente.
A filha assumiu os cuidados após a mãe adoecer e ser internada. Porém, com as denúncias de maus tratos, o Conselho Municipal do Idoso constatou que o homem estava trancado em um quarto, deitado em um colchão no chão, aparentemente apático e desnutrido. O idoso chegou a receber atendimento de emergência, mas não resistiu e morreu. Uma pesquisa realizada pela Anvisa sobre o uso do formal nos salões de beleza aponta que, mesmo proibido, o produto é utilizado de forma irregular, colocando em risco a saúde de profissionais e clientes. Mesmo proibido, muitos salões de beleza no país ainda usam formol, por exemplo, para alisar o cabelo. A cabeleireira Janaísa admite que já trabalhou com o produto e hoje reconhece o risco à saúde e não recomenda. Não é muito bom, né? Porque incomoda as outras pessoas que estão, às vezes a cliente está fazendo unha, aí tem que ir lá para fora, ou então eu tenho que ir para fora, porque tem muita fumaça, ardência nos olhos, sabe, irritação. Ana alisa o cabelo há 7 anos. Ela diz que os cachos dão muito trabalho. No começo, ela usava o formol e hoje ela trata os fios de outra forma. Eu estou gostando mais da sem formol por conta do cheiro, que a outra não tem cheiro. E pelo efeito do cabelo também, porque o formol ele mantém bonito naquele momento e aí depois o cabelo vai ficando desgastado. Usar formol em alisante de cabelo é ilegal. No Brasil, o uso do produto é permitido apenas em cosméticos, mas com concentrações mínimas com função apenas de conservante ou fortalecedor de unha. Um levantamento feito pela Anvisa no fim do ano passado em vários estados e municípios apontou que 61% dos locais o formol foi adicionado pelo fabricante e em 22% dos casos ele foi adicionado ou manipulado em salões de beleza sem qualquer controle. É preciso ter cuidado. O contato do formol com a pele pode causar problemas sérios à saúde. Você tem essa dermatite de contato por irritante primário, que é uma reação local, que vai se caracterizar vermelhidão, coceira, descamação. Você pode irritar os olhos, que nos olhos é praticamente a mesma reação, irritação, vermelhidão. Agora, se isso for mais grave, você pode ter até lesões permanentes nos olhos. E a aspiração, você ficar inalando o formol, cronicamente isso pode levar até o aparecimento de câncer nas vias aéreas superiores. Além de recusar produto com formol, a recomendação é ficar atenta ao rótulo, como Viviane faz. Nunca alisou o cabelo, mas faz química e ela sempre quer saber qual produto estão usando. Eu verifico que tipo de produto, eu olho o rótulo, eu pesquiso na internet, porque a gente não sabe até que ponto o profissional cabeleireiro vai no limite do nosso cabelo, né? Porque eu já sofri com isso, por causa de química, de tinta errada. Eu maltratou demais o meu cabelo e o tratamento foi tesoura. E para falar mais sobre este assunto, conversamos agora aqui nos estúdios da TV Justiça com a advogada especialista em saúde, doutora Luciana Munhoz. Muito boa tarde, antes de mais nada, obrigado pela presença aqui conosco novamente. Eu que agradeço, é sempre um prazer participar aqui com vocês. Obrigado, doutora. E um assunto que, na verdade, causa preocupação. Como vimos na reportagem, existe uma série de determinações, principalmente com relação à quantidade sobre o uso de formol. Isso leva a uma certa confusão de parte do consumidor, ou também tem a pessoa que vai no salão, por exemplo, fazer esse tratamento, ou existe também uma questão cultural que leva as pessoas a pedirem para fazer dessa forma? Eu acredito que é uma questão principalmente cultural e também o fato de que as pessoas ainda não foi disseminado o suficiente do quão mal o formaldeído ou o formol ele pode causar nas pessoas. Porque quando você fala que há uma possibilidade desse produto ser cancerígeno, as pessoas compreendem isso exatamente, e que existem outras opções, há uma mínima possibilidade da pessoa querer reutilizar esse produto. Mas hoje em dia há uma cultura de que esse é o produto que efetivamente funciona para alisamentos capilares e há uma pressão estética para que as mulheres tenham esse cabelo liso. Então elas mesmas pedem aos profissionais de saúde e colocam em risco tanto a vida dela como consumidora, como desses profissionais, inclusive das outras pessoas que estão no salão. Por exemplo, a nossa equipe estava fazendo uma reportagem agora há pouco ali. Se alguém estivesse, por acaso, utilizando formol naquele tratamento de beleza que estava sendo feito no momento,
todos estariam sujeitos a respirar aquela substância. Exatamente, porque o formaldeído ele funciona principalmente quando você coloca uma chapa quente, a chapinha para alisar e sai então no ar. Por isso que há uma possibilidade do câncer nas vias aéreas superiores, porque é pela inalação. Agora imagina o profissional de cabelo que utiliza aquilo ali diariamente em várias clientes. Então há uma preocupação muito grande da Anvisa para que se utilize o formaldeído da forma correta, que é de uma forma de conservante e no máximo 0,2% nos produtos químicos. Não há mais uma possibilidade, inclusive há uma RDC da Anvisa que não permite mais expor à venda de uma forma fácil, então não se encontra mais em supermercados, não se encontra mais em farmácias e é exatamente para auxiliar a saúde das pessoas. Há um salão de cabeleireiros que faça a utilização do formaldeído, ele pode até ser fechado. Sim, ele pode ser fechado porque ele está infringindo com uma infração sanitária e por causa disso ele pode ter um fechamento temporário ou completo, dependendo da utilização e daqueles produtos que estão sendo utilizados ali dentro. O próprio profissional ele pode até denunciar se um salão está obrigando aqueles profissionais a fazer a utilização do produto? Sim, o consumidor ele pode fazer essa denúncia, inclusive isso é algo muito importante as pessoas saberem que na Anvisa tem um canal de denúncia para se você descobrir que há algo vencido em um supermercado, se está se utilizando formaldeído, formal de forma incorreta em um salão, há a possibilidade de você entrar no canal da Anvisa e você fazer essa denúncia, ou na sua Anvisa local, né? Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, toda a atenção por parte do consumidor e principalmente consciência a respeito dos perigos que são causados por esse produto. Vamos modificar um pouco a cultura, não é? É verdade. Doutora, muito obrigado mais uma vez pela participação. Eu que agradeço, é sempre um prazer. E no próximo bloco você vai conhecer um projeto social que destina alimentos que seriam descartados para quem mais precisa de ajuda. Não está legal para compra, mas para uma instituição carente, para uma instituição que necessita, aquilo ali é uma bênção. Os desembargadores têm um importante papel no sistema judiciário brasileiro. Confira a seguir tudo o que você precisa saber sobre a função de um desembargador no quadro Profissões. Para entender o papel dos desembargadores, é preciso primeiro saber como funciona a hierarquia do judiciário brasileiro. Ela tem 3 níveis. A primeira instância, onde a maioria das ações judiciais começam a ser julgadas. A segunda, formada pelos tribunais de justiça. E a terceira instância, que são os tribunais superiores, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, onde atuam os ministros. Sempre que uma das partes envolvidas em um processo judicial fica insatisfeita com a sentença dada pelo juiz do primeiro grau e pede que ela seja reavaliada, o caso passa para a segunda instância do judiciário, ou seja, o Tribunal de Justiça. É aí que aparece o desembargador, com a função de analisar essas ações contestadas, chamadas de recurso. O desembargador basicamente julga recursos. Recurso quer dizer correr de novo, julgar de novo. Então, após um processo estar concluído com a decisão de um juiz, seja um processo criminal, seja um processo civil, aquele que não aceitou o resultado tem a possibilidade de recorrer ao tribunal. As sentenças são proferidas por um único juiz, mas com os desembargadores esse procedimento é um pouco diferente. O resultado de um julgamento na segunda instância é definido por um grupo de desembargadores, chamado de colegiado ou câmara, que deve chegar a uma resolução levando em conta apenas os aspectos do processo que foram contestados pela parte insatisfeita na primeira instância. A decisão desse colegiado de desembargadores é chamada acórdão. Existem as câmaras criminais e as câmaras cíveis. É o chamado duplo grau de jurisdição, que garante a qualquer um que esteja litigando na justiça brasileira a possibilidade de ter o seu caso novamente apreciado e novamente julgado nas hipóteses legais. Caso haja recurso a alguma decisão tomada nos tribunais de justiça, o processo vai ao Superior Tribunal de Justiça ou ao Supremo Tribunal Federal, dependendo do tipo de processo. E algumas vezes pode até mesmo recorrer aos 2 tribunais.
Agora vamos falar sobre o combate ao desperdício de alimentos. Você vai conhecer o projeto de uma instituição que recolhe, nos grandes mercados de todo o Brasil, frutas, verduras e hortaliças que não foram vendidas. O que poderia parar no lixo sustenta centenas de crianças carentes. Dizem que compramos e comemos primeiro com os olhos. A preferência do consumidor é sempre um alimento impecável, sem defeito. Aí criamos um problema. Muitas frutas e verduras perdem um pouco o brilho durante o manuseio e o transporte, mas estão ótimas para o consumo. Ou seja, a comida que poderia matar a fome acaba no lixo. Esse produto que perde esse valor de mercado, se ele tivesse na minha casa ou na casa de qualquer consumidor, a gente apenas tiraria aquela parte que estava estragada e consumia. Já quando a gente vai exercer o poder de compra dentro do supermercado, a gente já compra com os olhos. Então aquilo não está legal para compra, mas para uma instituição carente, para uma instituição que necessita, aquilo ali é uma bênção. Foi pensando nisso que o SESC teve uma grande ideia: fazer do problema solução para empresas e instituições carentes. De quebra, o projeto ainda ajuda a preservar a natureza. Com tanta sobra de comida boa, por que não criar uma ponte para fazer com que o alimento chegue a quem precisa? Há uma década e meia, o Programa de Segurança Alimentar do SESC combate a fome e o desperdício. Em Brasília, por exemplo, 2 vezes por semana são recolhidas frutas, verduras e hortaliças de pequenas e grandes redes de supermercados. Todo esse alimento é doado para ONGs, creches e instituições sociais. Hoje esse programa existe em todos os estados brasileiros. Ele atende pessoas em situação de rua, atende pessoas em situação de asilos, creches, pessoas em tratamento de saúde, câncer, AIDS, apoio socioeducativo. Só no Distrito Federal, por exemplo, o Mesa Brasil atende cerca de 200 entidades sociais. Funciona assim: o supermercado já separa as frutas e verduras que não foram vendidas e que seriam descartadas. Primeiramente, nós temos um trabalho de conquistar um doador, de dizer para ele a importância dele doar o alimento que ele não vai comercializar, mas que ainda é próprio para consumo humano. Depois vem uma equipe nossa treinada, com um carro identificado, com camiseta, todas essas pessoas identificadas, elas vêm, recolhem esse alimento que o mercado, aquele parceiro separou e coloca no nosso carro. A gente faz um roteiro na cidade, de acordo que a gente busca esses alimentos em vários outros mercados, levando depois para um banco de alimentos. O banco de alimentos fica nesse galpão do SESC, onde toda a comida é armazenada. Todos os dias, representantes das instituições vêm receber a doação. O Mesa Brasil já recolheu, doou e ajudou a alimentar milhares de pessoas. Foram 3 toneladas de hortaliças e frutas. Carla explica que o programa ajuda a reduzir o custo das empresas que teriam de dar destinação correta para os alimentos que sobraram. A iniciativa ajuda a diminuir o impacto ambiental e, o mais importante, enche a barriga de quem um dia já teve o prato vazio. Do Banco de Alimentos, fomos visitar esta creche em Samambaia, a 40 quilômetros de Brasília, que é atendida pelo programa. Agora você pensa junto comigo. Imagina só a quantidade de comida para alimentar 150 crianças que fazem 5 refeições por dia. Café da manhã, lanche, almoço, lanche da tarde e jantar. Bastante coisa, né? Hoje, por exemplo, no cardápio da janta tem arroz carreteiro, um vinagrete muito caprichado e uma salada maravilhosa. O que a gente entende por isso? Que se não fossem as doações que nós acabamos de mostrar, essa fartura não existiria. Comida fresca, nutritiva e que dá energia para tantas crianças. Já são 28 anos servindo com amor. Nessas quase 3 décadas, vivemos a fase em que o estoque está mais cheio. Comida para as crianças? Sim. Hoje não é mais motivo de preocupação. Eu me sinto maravilhada, Eu venho de uma comunidade também muito carente também, já passei muitas necessidades, eu não tive essa oportunidade que essas crianças têm. Então, assim, eu vejo o esforço de todos os envolvidos aqui presentes para manter esse sonho. E esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Uma boa tarde para você e até amanhã.